dia, senhores, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos estudos de Sociologia, nessa aula nós vamos terminar o assunto do primeiro bimestre, tá bom? Então nós estamos no primeiro bimestre ainda, a apostila do primeiro bimestre. Na próxima aula, sim, nós já vamos entrar no segundo bimestre. Quais são as páginas que nós vamos estudar na aula de hoje? Da página 19 à página 30, tá bom? Aquele segundo capítulo da apostila de vocês. Bem, o que nós vamos tratar hoje? Vamos tratar sobre o surgimento da filosofia, o contexto no qual a filosofia surgiu. Porque a filosofia era um produto do meio, era algo que surgiu para explicar algo que está... Algo que surgiu para explicar algo, né? Então, é algo que surgiu para explicar o contexto, os acontecimentos que estavam em torno dali. Bem, se vocês pegarem a apostila de vocês vão descobrir que no contexto histórico do surgimento da sociologia, nós temos quatro grandes acontecimentos. Nós podemos dizer 4 grandes revoluções. E o que é uma revolução? Uma revolução quando mudamos drasticamente de pensamento ou de comportamento. Então toda mudança drástica, seja na prática, seja no pensar, nós podemos chamar de revolução. Vamos lá. Qual é a primeira revolução que a apostila de vocês traz? A revolução científica. A revolução científica vai acontecer ali mais ou menos no século XVI, né, em diante. Talvez ela venha sendo preparada um pouco antes, mas a partir do século XVI mesmo em diante que ela surge. Ela vai ser uma mudança de pensamento, do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. Ou seja, aquilo que nós acreditarmos ser explicações de fé, agora nós vamos buscar explicações científicas para aquilo. Então qual vai ser a mudança? Fé, razão. O que antes explicávamos pela fé, agora vamos explicar pela razão. Então nós vamos tentar entender o movimento da Terra através da ciência, vamos tentar encontrar as leis da física através da ciência, e não vamos apenas buscar explicações religiosas para o movimento da Terra, para o movimento dos astros e assim por diante. Ou seja, é a razão voltada a conhecer o mundo físico, a conhecer o mundo através da ciência. Então essa é a primeira revolução. Segundo, iluminismo. O iluminismo vai ser um movimento tipicamente francês, mas vai extrapolar os limites da França, onde nós vamos agora dar prioridade à razão, não tanto no âmbito científico, mas no âmbito do pensamento teórico. Nós vamos então trabalhar a razão, da razão a gente vai surgir a teoria, da teoria para a prática. Ou seja, aqueles pensamentos que eles vão elaborar através da razão, não vamos mais recorrer a explicações religiosas, agora esses pensamentos que são teoria vão virar prática. Então vai causar uma mudança social. Porque, querendo ou não, os princípios filosóficos e religiosos determinam a realidade. Querendo ou não, a filosofia e a religião mandam no mundo. Aquilo que eles pensam, determinam, acontece, determina a realidade. Vamos pegar um exemplo aqui, um pensamento da época, que o iluminismo vai mudar. Porque até então os princípios religiosos e filosóficos acreditavam, por exemplo, que o rei ele tinha direito divino de governar. Então, tal como Deus fez o mundo e Deus manda totalmente o mundo, Deus deu ao rei aquele poder de governar de modo absoluto. Tal como Deus governa o mundo de forma absoluta, ninguém questiona, porque suas leis, ninguém pode fazer nada contra isso. Também isso era refletido na figura do rei. O rei governa de forma absoluta, o absolutismo monárquico. E o direito divino de governar, porque o rei governa em nome de Deus. Então esse era um preceito religioso e filosófico da época, e determinava o mundo. Todo mundo vivia conforme esse preceito filosófico. A partir do momento que o iluminismo vai colocar a razão e não mais a fé, nós vamos tirar isso. Então agora, será que o rei de fato tem esse poder todo? Será que esse poder do rei vem de Deus? Ou é o povo que dá esse poder para ele? O rei pode mandar em tudo? Então isso começa a ser questionado. Então, a partir daí nasce o pensamento. Já existe o pensamento republicano, mas ele ganha força. E hoje nós vivemos esse pensamento filosófico que é a república. Se daqui a algum tempo a filosofia imaginar outro modo de política, nós vamos mudar totalmente o mundo e viver esse outro modo de política. Porque, querendo ou não, a filosofia ela determina o mundo, do jeito que o mundo funciona. Também a Revolução Francesa, que vai colocar em prática essas teorias do iluminismo. Nós vamos tirar aquela monarquia para a república, aquele absolutismo para uma democracia. Não a democracia como nós entendemos hoje, mas uma democracia que um sistema político mais amplo, mais abrangente. E depois a própria Revolução Industrial, onde nós vamos ter uma revolução econômica, os novos meios de produção,
o lucro, maior renda para as empresas. Aí você vai ter uma classe trabalhadora, você vai ter uma burguesia que vai ter enriquecendo. Então você vai ter relações sociais novas. A urbanização, as pessoas vão sair da zona rural e vão agora para os centros urbanos. Então você vai ter toda uma reconfiguração no sistema. Com essa reconfiguração, então, Auguste Comte vai pensar na sociologia como uma ciência que vai estudar a sociedade, vai tirar dali leis para entender essa sociedade e remediar os seus problemas. Então ele vai ver a sociologia como uma ciência que vai prevenir o caos, prevenir coisas ruins na sociedade. Por quê? Você vai querer tirar leis, tal como a gente pode ter... nós podemos ter leis físicas, a física vai ter suas leis observando a realidade, a sociologia vai observar os fatos e tirar dali leis. E essas leis vão ajudar no nosso estudo da sociedade e prevenir problemas futuros. Então esse é um dos principais intuitos da sociologia de Auguste Comte. Auguste Comte ainda não é dito sociólogo, embora ele seja o fundador dessa ciência, porque o pensamento dele ainda vai estar muito ligado a um ramo filosófico ainda. Mas é humano que ele é o fundador, sim, da sociologia. Então, uma das principais leis, né, que ele vai formular são a lei dos 3 estados, que segundo ele o conhecimento humano individual e coletivo passa por 3 estados. Nós vamos avançar um pouquinho aqui, agora já lá na página 25, Teoria dos 3 estados. Como eu disse, é uma das teorias mais conhecidas dele. Então, segundo ele, primeiramente, o homem e a sociedade passam por um estado teológico, que é onde ele vai buscar a explicação da realidade, onde ele vai buscar a verdade, tendo em base seres mitológicos, ou seres extraordinários. Deus, anjo, fauno e assim por diante. Esses seres determinam a realidade. Então, meninos, nesse segundo estágio, nós vamos passar para o estágio metafísico, onde nós não vamos mais buscar a explicação da realidade em seres sobrenaturais, seres religiosos, míticos, mas sim a seres que estão dentro da compreensão da razão humana. Então agora a razão entra aqui, não mais a fé, mas sim a razão. E nós vamos buscar a explicação da realidade material em realidades imateriais, como por exemplo alma, a psique humana, sentimentos, pensamentos e assim por diante. Coisas que são imateriais, mas que vão dar uma resposta, vão dar uma base para entendermos os seres materiais. Então agora aqui é um pensamento racional? Sim, mas é um pensamento racional pautado ainda na imaterialidade das coisas como fundamento da materialidade. Lembra um pouquinho que a gente está estudando em filosofia, né? O pensamento que é imaterial, a abstração que é imaterial, que vai nos ajudar a entender a realidade que é material. Então aqui nós temos da teologia a fé, pensamento teológico a fé, aqui é metafísica. E o terceiro, pensamento científico. É um pensamento racional ainda, mas a razão aqui já está voltada para observar os seres, observar os acontecimentos materiais e deles tirar lei que explique a eles. Ou seja, a própria matéria explica a matéria. Mas isso agora é feito de forma racional também, utilizando os métodos científicos, tá certo? Onde nós vamos tirar leis e assim por diante. E para ele, claro que esse aqui é um método mais elevado, né? Se vocês ainda forem acompanhar a apostila de vocês, depois da teoria dos 3 estados, nós vamos ter ainda a influência do positivismo no Brasil. Nosso próprio lema, que está na bandeira nacional, né? Ordem e progresso, é de origem positivista, né? Positivismo ainda colocava no começo amor, né? Amor, ordem e progresso, que influenciou aqui no Brasil essa corrente científica do positivismo. Porque eles vão ser muito apegados à ciência, né? Como ficou claro, que o último estado é o estado científico. Tá certo, gente? Como tarefa para vocês, vocês vão fazer a página 23, número 1 e número 2, página 23, e a página 28, o número 1, tá bom? Tirem foto quando vocês fizerem e mandem no meu privado no dia da próxima aula de Sociologia. Então, um abraço para vocês e até mais.